Com os meus sonhos que acabaram de ser esmiuçados. Eu tenho muita dificuldade em matemática. Ao invés de dividir por 2, eu dividi por 3, a conta deu errada. Eu terminei a leitura do livro Os Abismos, da Pilar Quintana, que eu falei no último vlog. E eu vou ser bem honesta, correndo o risco de parecer meio burra, mas eu não entendi o final da história. Tipo, eu entendi o que ela tá descrevendo, mas tem tipo uma mensagem ali por trás, sabe? Tem tipo um significado que eu não consegui entender direito. Mas assim, no geral, achei um bom livro. Eu não achei tão bom quanto A Cachorra, que é da mesma autora. E em algumas partes eu fiquei meio assim, tipo, meio perdida, sem saber direito pra onde que a história tava indo, sabe? Sem conseguir imaginar qual seria o final. Porque ela ficou muito presa em descrever basicamente sempre a mesma situação, sabe? Eu senti que a história não estava andando muito pra nenhum lugar. E quando eu achei que ela estava andando pra um lugar, tipo, meio que a história termina. Mas assim, eu gostei. Achei que foi um bom livro, foi uma boa leitura. Mas assim, foi ok. E aí, pra nem perder o hábito, eu já engatei a leitura desse outro livro aqui, que é o meu tipo favorito de leitura, no sentido de que eu gostei do título, que é Vou Te Receitar um Gato. Uma amiga já tinha recomendado, e eu não sei nada sobre a história, tipo, não faço ideia do que se trata. Tipo, agora eu sei um pouquinho porque eu já comecei a ler, né? Eu tô na página 20. Mas até então eu não fazia ideia. O nenenzinho bonitinho da mamãe. Quem é a mamãe? Quem é a mamãe, Thales? Eu tô aqui com os meus sonhos que acabaram de ser esmiuçados, porque eu corrigi a minha prova. Eu fiz essa prova domingo, foi literalmente 8 horas de prova, foram 5 horas de manhã, 3 horas de tarde, e eu usei, não sei como, às 5 horas da manhã até o último minuto, e usei às 3 horas da tarde até o último minuto, assim mesmo, tipo, eu fui a última pessoa a sair da sala, geralmente isso não acontece. Mas eu dei tudo de mim, da mesma forma que eu dei tudo de mim nos meus dias de estudo. Então, assim, minha consciência nesse sentido tá limpa, sabe? Não fiquei com aquela sensação de, ai, se eu tivesse estudado mais, tipo, eu estudei tudo que deu pra estudar, eu fiz tudo que deu pra fazer, eu revisei tudo que deu pra revisar. O resto tava fora, assim, do meu alcance. Tipo, eu tenho um bebê pequeno, né? Não posso me culpar tanto. E aí, alguns apontamentos, né? Eu tenho muita dificuldade em matemática e teve raciocínio lógico nessa prova. Então, eu tava tipo assim, caramba, eu sou muito boa. Eu sou relativamente boa em todo o resto, mas de matemática definitivamente não é meu forte. Então, eu vou deixar tudo em branco? E se vierem, tipo, 20 questões de raciocínio lógico? E se tiver fácil? Não sei. Pensei em mil coisas, então eu decidi que eu ia estudar raciocínio lógico. Aí eu tentei por PDF, tentei por videoaula, tentei pelo Google, fui pro chat GPT, que foi o que mais funcionou pra mim, na verdade, porque eu pedia pra ele me explicar as coisas como se eu tivesse, sei lá, 12 anos de idade, meu nível. E aí, por fim, eu comprei um 3,50 numa propaganda que tinha no Instagram de um mapa mental de raciocínio lógico de um professor. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo para quem se interessar, porque acabou que foi um material muito bom. E aí, de bônus do material, tinha lá, tipo, videoaulas desse professor, que eu não cheguei a assistir porque não deu tempo. Mas, assim, só de olhar o mapa mental da parte de raciocínio lógico, já, assim, esclareceu muita coisa para mim. Então, acabou sendo muito, muito útil. E aí, assim, eu me esforcei muito por raciocínio lógico. E o que acontece? Eu ia gabaritar a prova, porque raciocínio lógico, coincidentemente, veio fácil, o que pra mim foi ótimo. E eu sabia resolver o que veio, né? Sabia resolver tudo que veio. Mas, 3 questões eu errei por desatenção. Uma delas, eu tinha que fazer um cálculo da média para calcular a mediana. Então, você pega os dois números do centro e divide por 2, porque você só está calculando esses dois números. E aí, o que eu fiz? Ao invés de dividir por 2, eu dividi pelo número, pela soma de tudo. Nossa, que viagem. E eu sabia fazer isso, sabe? Tipo, eu só
fui desatenta mesmo. E aí eu, ao invés de dividir por 2, eu dividi por 3, a conta deu errada e como não tinha alternativa, era uma prova de certo e errado, eu fui no meu resultado. Tipo, nem desconfiei que pudesse estar errado. Ai, meu Deus. E aí a outra, mesma coisa. Era pra... Eu cheguei no resultado 5, e aí era para dividir a nova média por 5, que seria o resultado 2. De cara eu já saberia que a questão estava errada por esse 2, só que eu não dividi por 2, o 10, quer dizer, eu não dividi o 10 por 5. Eu considerei o 5 como sendo o final. E aí eu coloquei lá a raiz quadrada e dava, né, obviamente, outro resultado. Isso tudo para explicar que eu descobri que eu tenho TDAH tem 2022. Vai, 2022, 3, 24, 25, 26. 4 anos. É o meu nível de matemática, né? Fazendo a continha no dedo. Eu descobri... Na verdade, eu meio que diagnostiquei, entre aspas, em 2022, porque eu fiz toda uma avaliação com a neuropsicóloga. Eu digo entre aspas porque eu ainda não tive o laudo, assim, pá, do psiquiatra. Que o que acontece? Como em 2022 eu engravidei e eu passei todos esses anos amamentando, não podia tomar remédio, então não fazia muito sentido ir atrás de um laudo. Porque o objetivo do laudo meio que seria mais pra eu poder tomar a medicação e ir testando, ver o que dá, né? Então não tomei. Não fui atrás disso, mas eu fiz toda uma avaliação, caríssima, inclusive com uma neuropsicóloga, vários testes e tal, e aí eu tenho déficit de atenção. Assim, independente do psiquiatra me dizer isso ou não, eu sei que eu tenho. Tipo, depois que... antes de fazer esses testes todos, eu já sabia que eu tinha, porque eu me encaixo em absolutamente todos os sintomas, assim, de desatenção, de impulsividade, que é o meu ponto fraco, são esses dois, porque existem várias combinações. E depois eu descobri que eu tenho TPAC também, que o TPAC parece que ele é tratável com uma fonoaudióloga, mas eu também ainda não fui resolver isso. O lance é que eu perco muito, muito pela minha desatenção, assim, tipo, principalmente nessas provas. Geralmente eu sei resolver as coisas e eu erro por desatenção mesmo, assim, tipo, eu deixo passar batido coisas muito básicas, assim, isso já aconteceu em português. Uma coisa que foi engraçada aqui nessa prova é que eu errei umas 10 questões de português e eu gabaritei em inglês. Que tristeza. No total, vou falar aqui meu desempenho. Eu fiquei com 100 pontos, agora que saiu o gabarito preliminar. E a prova teve no total 180 questões. Então é como se eu tivesse errado 80 questões, mas não foi isso que aconteceu. Eu acertei... nem sei quantas. Eu acertei um bocado e errei um bocado. Então, se eu deixei 12 em branco, dá pra calcular mais ou menos por aí. Meu tipo nessas provas é mais de arriscar, assim. Se eu acho que eu sei ali mais ou menos o assunto, eu marco. Mas talvez esteja na hora de começar a deixar questões mais em branco, porque eu tô bem chateada de não ter tirado uma nota maior, porque essa não foi uma prova difícil. Tipo assim, caíram as coisas que eu estudei. Ela teve questões difíceis, assim, tipo, algumas questões estavam bem fora da curva. Assim, fora do óbvio, sabe? Não fora da curva, fora do óbvio. Coincidentemente também, eu acertei todas as questões de jurisprudência, sem ter lido nada de jurisprudência. Tipo, eu vi, assim, no sábado algumas coisas, mas nada disso caiu. E mesmo assim eu resolvi chutar essas e eu acertei. Informática também, eu meti o louco, resolvi chutar e eu acertei. Eu errei coisas bobas, essa que é a verdade. Coisas que eu sabia e não sei, talvez eu estivesse muito cansada na hora. O que é triste, porque eles só vão corrigir, eu acho que 80 redações, e eu provavelmente não vou ter minha redação corrigida, e eu sabia muito falar sobre os 3 temas. Então foi uma discursiva de 50 linhas, que tinha 5 tópicos, e 2 discursivas de 20 linhas cada. Eu acho que tinha 3 tópicos em cada uma, assim, e todos eu sabia falar. E eu escrevi muito lindamente. Ninguém vai ler. Eu acho, né? Porque tudo pode mudar ainda vai sair o gabarito oficial, ainda tem recurso pra fazer. Mas então, voltando pro TDAH, tá vendo? Eu dou essa volta toda porque minha cabeça é o tempo todo assim. Os meus amigos, tipo, quem convive comigo sabe o quanto eu mudo de assunto o tempo todo
E às vezes são assuntos que eu mesma inicio e aí, tipo, eu faço uma pergunta e antes da pessoa responder, eu já tô em outro assunto. Então, é engraçado, porém é embaraçante, que é algo que eu não consigo controlar. Eu tenho amigos que tomam remédio pra ajustar o TDAH e todo mundo fala, assim, que a diferença quando você tá medicado e quando você não tá medicado é muito grande. Então, talvez eu precisasse de medicação pra finalmente alcançar o meu desempenho, porque eu não aguento mais me sentir burra e ter que estudar mais do que todo mundo, assim, pra conseguir o mesmo desempenho. E tem gente que consegue estudar menos do que eu e consegue um desempenho muito maior. Não tô desmerecendo ninguém, tá? Mas eu digo assim, eu sei que eu não tô alcançando meu desempenho máximo e eu sei que é por causa de como o meu cérebro funciona. Inclusive, com relação ao TPAC, é uma das coisas que mais me deixa ansiosa com sala de aula, depois agora desses anos sendo professora, porque eu não dou conta com barulho. Então, assim, se tem um aluno tirando dúvida aqui comigo na minha frente, mas a turma tá fazendo aquela bagunça, tipo, eu simplesmente não consigo. Eu preciso de silêncio, eu preciso de todo mundo calado pra eu conseguir dar minha aula. Literalmente todo mundo, assim, tipo, se tiver um lá atrás falando, isso me atrapalha, eu desconcentro. E o barulho em si não me deixa processar as informações, então eu não consigo. É como se eu não tivesse ouvindo. Eu tô ouvindo, mas eu não tô entendendo que a pessoa que tá aqui na minha frente tá falando comigo, porque tem barulho em volta, sabe? Então, daí o meu processo de interpretação da informação é muito mais lento. Enfim, só desabafando, eu não tenho o que fazer. Aproveitando que o meu bebê tá dormindo, eu vou falar mais um pouco, porque eu passei esses últimos meses muito calada, porque eu tava só estudando, e estudar é uma atividade muito solitária. Como no meu pós-prova eu tô dando uma relaxada, vou aproveitar. O meu lance com o TDAH e estudar é que é o seguinte: eu sofro muito do hiperfoco do TDAH, que é basicamente, ao mesmo tempo que você tem desatenção e que você não... É difícil de explicar, vamos lá. Você não consegue... Você passa batido em muitas coisas por causa da desatenção, você também tem desatenção no nível de procrastinação, do tipo, deixar tudo pro final. E aí você fica igual uma louca lá, assim, tipo, nas últimas horas fazendo tudo. Dificuldade de priorizar a tarefa. Dificuldade de fazer o que você não tá interessado. E aí que entra o hiperfoco. Porque quando eu tô interessada, eu fico 5, 6, 8 horas focada naquilo. E aí eu esqueço de comer, eu esqueço de dormir, eu esqueço de tudo. Tudo, tudo. Tipo, é muito fácil, assim, você entra num transe, é como se fosse isso, sabe? Então, pra mim as coisas acabam que são muito 8 ou 80. Porque se eu me proponho a estudar, eu vou gastar todo o tempo que eu tiver para estudar. E aí eu não consigo fazer mais nada. Então é muito difícil administrar estudo a longo prazo e administrar hobbies, por exemplo. Por exemplo. Do tipo, agora eu vou tirar meia hora para eu pintar, ou para desenhar, ou para preencher um sketchbook, ou para montar um quebra-cabeça, coisas que eu gosto de fazer, ou para gravar vídeo e editar vídeo. Não, tipo, se eu fizer isso, eu não volto para estudar, sabe? É difícil, tipo, até para passar de uma matéria para outra no dia é difícil. Então, se eu começo ali estudando, sei lá, direito constitucional, mas naquele dia eu também tenho que estudar informática, eu passo todas as horas estudando direito constitucional se foi essa a matéria que eu comecei. Se eu tiver começado por informática, eu vou passar o dia inteiro estudando informática. Não consigo. Eu preciso de algo externo, sabe? Eu não sei, acho que eu precisava de um coach mesmo, assim, do meu lado aqui, falando, não, agora você vai sair dessa matéria e vai pra outra. A mesma coisa com os meus hobbies, assim, então... E aí, quando eu me empolgo também com alguma coisa que seja hobby, eu não quero estudar, porque daí o meu hiperfoco vai pra aquele outro lado. Então, é muito difícil, assim. É uma energia que eu acho que, nossa, não precisava gastar com isso, sabe? Daí eu acabo gastando porque é assim que eu funciono. E aí agora, o meu desafio, agora que eu tenho tipo, uma noção muito clara disso, eu acho que vai ser nesse pós-prova tentar manter a constância de estudo, que significa estudar todos os dias, só que não com a mesma intensidade que eu vinha fazendo, porque agora
Tipo, o conhecimento, a informação, ela tá aqui, consolidada na minha cabeça. Tá aqui, tipo, tá tudo aqui. Se eu fico um mês sem estudar, isso aqui já vai sumindo. Já vou perder bastante coisa que tá aqui na minha cabeça. Então eu preciso continuar revisando e estudando um pouquinho todo dia. E aí o meu plano, pra não ter que ficar, tipo, 8 horas por dia estudando, 5 horas por dia estudando e abrindo mão do resto das coisas, que a longo prazo isso também não funciona, vai ser continuar editando os meus resumos. Então, a minha pasta com material, os meus resumos, fazendo questão e fazendo o Anki, que eu adoro. Então, vou tentar meio que fazer isso. É um pouquinho por dia, assim, sabe? Até porque eu não tenho nenhuma outra prova em vista agora. Pra ver se quando chegar outra prova eu tô um pouco mais sossegada, assim, menos virando a louca dos estudos, e se eu consigo ir mantendo uma rotina mais saudável, né? Que é fazendo exercício, enfim. Inclusive, uma das coisas que eu tinha começado a fazer durante esse período que eu estava estudando era ler esse livro aqui, Vou Te Receitar um Gato, que uma amiga já tinha recomendado, eu vi ele na Amazon em promoção e eu resolvi comprar pra ver qual era, e eu tava gostando, assim, tipo, achei um livro bem... Até o início, né, até onde eu li. Eu nem sei se eu já falei dele em outra gravação, eu tenho a impressão de que já. Mas até onde eu tava lendo, eu tava gostando, só que aí no último mês de fevereiro eu simplesmente parei. Não conseguia, porque eu lia ele à noite antes de dormir. E aí agora em fevereiro eu já tava indo dormir, assim, tipo, esgotada. Principalmente esgotada de leitura. Então a última coisa que eu queria era ler outras coisas. Mesmo sendo um livro bem leve, eu abri mão dele e agora eu vou voltar pra essa leitura e ver, né, se eu termino. Acho que dá pra terminar rapidinho, porque ele é um livro curto e a fonte dele não é pequenininha, assim, tipo, é um livro grande. E na verdade tem outros livros ali na minha estante que eu comprei porque estavam em promoção e tem uns que eu nem abri ainda. Vou mostrar. Esses livros que estão aqui em cima foram os novos que chegaram. O Cartas a Tel. Eu tive uma edição desse livro aqui pequenininha, assim, uma edição de bolso, que o correio extraviou quando eu mudei de São Paulo para Brasília. Tipo, eu mudei para cá pelos correios. E aí o correio extraviou, acabei que eu nunca li. Então eu comprei essa edição que eu achei lindíssima. E é uma das leituras que eu quero muito fazer, porque, enfim, faz parte meio que da minha pesquisa pessoal sobre o Van Gogh. E aqui eu comprei esse Casas Estranhas, que eu achei a minha cara, porque eu amo história de terror. Ele é bem fininho, eu vi que tem o livro 2 dele também. Tipo, eu não sei se é uma trilogia, não sei, eu sei que tem mais um livro dele. Esse daqui ainda tá no... Ai! Esse aqui ainda tá no pacotinho. Ah, esse aqui é o da Pilar Quintana, que eu terminei. Acho que eu vou doar ou vender, não sei. E esse aqui é uma edição da Metamorfose, que é um dos meus livros favoritos da vida. Foi a primeira leitura, assim, tipo, de verdade que eu fiz. Ah, eu queria encontrar aqui a outra. Aqui. Eu tenho essa edição aqui, que foi a edição que eu li quando era criança, ó. Foi distribuído na minha escola. Eu estudava em escola pública. E aí distribuíram esse livro, eu peguei. E ficou lá na minha casa guardado durante um tempão. Um dia nas férias eu tava entediada e aí eu resolvi ler e acabou se tornando um dos meus livros favoritos. Né, eu comprei essa edição aqui e teve algum... Ah, tá. Comprei aqui também, ó, O Morro dos Ventos Uivantes. Dá pra ver que eu tenho 2 edições. Essa aqui foi a primeira que eu li, que tem essa capa que eu acho horrorosa. Não acho que ela descreve bem o livro. Não acho. Tipo, a minha concepção de romance desse livro vai muito além dessa capa aqui, sabe? E aí eu comprei essa outra edição. Que ela é bem bonita, assim, tem um dourado na lateral e tal. Ainda não é a edição que eu acho, assim, tipo, nossa, que linda. Tem uma que uma amiga minha do Instagram, ela ilustrou a capa. Acho que eu ainda vou comprar essa edição que ela ilustrou a capa, porque eu achei muito, muito bonita mesmo.
Mas antes de saber que ela tinha ilustrado a capa de outra edição, eu comprei esse aqui que tava, tipo, na promoção. E daí eu queria ver se eu lia de novo pra... Queria tentar ler de novo, pra ver se eu ainda gosto dele tanto quanto eu gostei da primeira vez que eu li. Tipo, acho que eu já li ele 2 vezes, mas as 2 vezes foi aquela outra edição que eu mostrei. Olha essa aqui, né? Entendeu? Você não ia pedir, você não ia... Não, meu Deus. Não, só mais um. Oh, papai. Ele tá chorando porque ele quer que troque. Quer que troque. Eu vou testar agora meu mouse novo que chegou, que agora eu tô na fase de trocar todos os meus equipamentos de computador. Comprei de segunda mão mesmo, de um amigo meu, um teclado mecânico muito bom, que eu não aguentava mais o meu antigo teclado que tava falhando todas as teclas. Esse aqui é maravilhoso. E aí eu também comprei esse mouse aqui, bem baratinho, acho que foi tipo R$56 na Amazon. Ele é bem bom. E agora eu vou dar ele pro meu marido e vou ficar com esse novo aqui, porque já era o que eu queria inicialmente. Aí tem que tirar suas coresinhas. Tá, o que tem que fazer? Tira essa cor, Pega pega aqui, ó. essa carta e dá uma A carta de cima, Você escolhe pode uma das escolher cores. a Escolhe uma das cores. Porque tem Não 4 mostra cores pra na ninguém. e dá uma dica boa de E preferência. dá uma dica de só uma palavra. É, a primeira dica é uma palavra, a segunda é 2. Essa câmera é tão chique que ela acompanha a pessoa. Não pode ter cor na sua dica. pô. Ela acompanha Não a pode pessoa. ter cor na minha dica? Não pode ter, é só uma palavra. É só uma palavra. Roubou. Viu? Troca. Eu só vi o reflexo, mas é melhor trocar. O reflexo. Só vi o reflexo daquela luz lá. Agora é boa. É uma cartinha cheia de cor, pô. É tudo Eram igual. boas. Pior que eu olho várias cartas, eu acho que é tudo a mesma cor. Olha aqui, ó. Esse aqui é igual esse aqui, pô. Ei, pausa aí, vem cá. Mas são as Pausa cores, pra- essas cores aqui. São boas. Tem a dica perfeita. Vai. Peraí, Macadâmia. peraí. Qual foi a outra que deu lá na barra? Mas a cor daqui é diferente da cor daí. Sim, mas é porque aí você tá sem referência. Mas pensa que as pessoas vão ver a da mesa. A da mesa é mais importante. Eu ganho se vocês não acertarem? Você tem que